Bora continuar. Uy, sentí un escalofrío bien cañón. Senti um calefrio. ¿Oíste un grito? Ahí atrás oí un... Ah. Não, ninguém escutou um A novamente. Dificilmente vamos ter a percepção de consciências aqui. Vamos lá. O acidente foi em 2016. 2016 para 2023, nós estamos falando de cerca de 6, 7 anos, tá? 6, 7 anos de diferença. É muito provável que as pessoas que morreram, elas realmente não estejam mais no lugar da sua morte, no local. Elas podem ter acompanhado os corpos? Podem. Então, elas podem seguir acompanhando os corpos até o seu enterro ou cremação, de acordo com o que a família predeterminar. Eles podem ter ficado com os seus familiares, com amigos, ou, a partir desse momento, trafegando livremente pelo mundo espiritual. Sobre a região do impacto, o que nós podemos encontrar? Obsessores locais. Novamente, o lugar teve corpos, teve sangue, teve marcas. Espíritos, como a gente chama de pesachas, podem ser atraídos por sangue humano. As pesachas, elas são ensinadas e aprendidas, o conceito de pesachas dentro do hinduísmo e depois passa para o budismo. Existem livros que remetem aos estudos sobre tais consciências de pessoas que faleceram e se tornaram, então, criaturas com esses nomes, pois eles se sentem atraídos pelo sangue, pelo corpo em decomposição, pela morte. Então elas passam a frequentar esses ambientes de acidentes, como a gente já viu no necrotério e tudo mais, elas passam então a frequentar esses lugares, ok? Então dificilmente a gente vai ter pessoas ligadas ao acidente aí exatamente onde o avião caiu, tá? Dificilmente, não é improvável nem impossível, é difícil nós encontrarmos. Outro ponto, está muito escuro, então assim, eu mesmo aí teria dificuldades de poder observar no escuro. Como de mujer. Não, ele está falando, tem uma mulher. Esta es la zona donde dicen que más fuerte se siente y se cuentan muchas historias. Nos contaron sobre la aparición de una mujer de blanco que... Todo lugar tem uma mulher de branco. Puta que pariu, eu acho que se eu for fazer cocô, aparece uma mulher de branco. Se eu pegar minha guitarra de branco, a perolada, vai aparecer então uma mulher de branco para escutar eu tocar. É surreal essas histórias de mulher de branco, né? Veja, de novo, eu fico triste, eu dá vontade de chorar. Eu falo, as pessoas perdem oportunidades tão bonitas, sabe? Se eu estivesse nesse lugar aí, o que eu faria se eu fosse o Alberto, né? Um regime para perder peso. Não, além disso, vamos lá, o lugar é um lugar triste, um lugar onde aconteceu uma tragédia que realmente machucou o país. Machucou. O Brasil ficou muito comovido com essa tragédia. Perdemos, futuros jogadores de seleção brasileira nessa história. Sem dúvida. Se eu tivesse aí, eu faria o efeito inverso. Eu atrairia todas as consciências que morreram no acidente do avião e eu encaminharia todas as 75 pessoas que morreram aí, de uma vez só. Eu faria isso. Eu faria. Sabe? Eu não ficaria inventando mulher de branco, mulher de preto, mulher de amarelo, mulher de vermelho, mulher de verde. Eu não ficaria inventando essas histórias. Eu acho que a gente tem que sair da banalidade desse discurso ruim da espiritualidade para coisas reais e palpáveis. Sabe? É mulher de branco, é a loira do banheiro, uma crendice popular. E é isso que a gente tem que parar. A gente tem que parar com as crendices populares, porque já deu. E a gente realmente tem que buscar religiões que tragam fundamento para a gente poder entender o que acontece pós a morte, o que acontece com a nossa relação da existência, a nossa vida. E não ficar aplaudindo uma mulher de branco. Todo lugar tem mulher de branco, cara. Deve ter uma no meu cu agora, deve ter uma mulher de branco no meu rabo. Porque já deu, sabe? De novo, é a espiritualidade que a gente liga a TV e vê,
sabe? Uma espiritualidade mentirosa, uma espiritualidade que engana as pessoas, uma espiritualidade falha, que não é factível, que não tem bom senso, que não perfaz nenhuma religião. É uma coisa de achismo. E isso tem que parar, sabe? Isso tem que parar. A gente tem que começar realmente a buscar fundamentos dentro dos alicerces de crença e parar de viver em achismos. O achismo leva a pessoa a ser idiota. Nos tornamos idiotas, sabe? Negar o que as religiões têm é ser um idiota. Vamos continuar aqui então, depois do meu sermão. Han visto por ahí de las 5 de la mañana una mujer de blanco que parece tener un hábito, por así decirlo, una sudadera, un gorro para taparse. É surreal. Dicen que esas horas por aquí no tendría por qué haber absolutamente nadie. Y eso pasó muy reciente después del 28 de noviembre del 2016, del accidente. Tá bom. La verdad es que jamás imaginé estar aquí. Pois é, nós também. Todos lo vimos en las noticias, todos nos enteramos. Fue un suceso terrible. No solo fue un equipo de fútbol, fueron muchísimas personas. Fueron periodistas, fueron jornalistas, el equipo técnico, fue, obviamente los jugadores, la tripulación. Ahí se me hace ver a alguien parado, güey. ¿Sí ves? Y es que aquí es, si vemos las fotografías de aquel día y las comparamos, estamos justamente en el sitio. Híjole, se siente raro. No sé qué sea eso, pero hay como unas bandejas azules, rojas, no sé por qué. Son como bebederos, a lo mejor es para el ganado. Bom, eles fizeram lugar ali, uma homenagem, então provavelmente deve estar cheio de coisas homenageando as pessoas, né? Tentando criar um memorial. É isso? Ele falou que tem bandeira, tem algumas coisas no chão e tudo mais. Fizeram um memorial aí ou não? Não. Ali ainda tem algumas coisinhas da queda do avião, pelo visto. Sí, claro. Y vean, seguramente hasta allá arriba fue donde se quedó la otra parte. ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado un vuelo pensando que no pasa nada? Y sí, las probabilidades son mínimas. Esto te descuida. Fue un accidente muy torpe. Pero a veces creemos que tenemos toda la vida por delante y no sabemos cuándo va a ser el último momento. É o que eu falei no começo do vídeo. Horrible esa emoción, ese sentimiento, la angustia de saber que es muy probable que no vayas a sobrevivir a algo tan fuerte, a un impacto. Ay, güey, ¿viste, güey? ¿Viste? No mames. Tá bom, pera aí. Impacto. Ay, güey, ¿viste, güey? ¿Viste? No mames. Esse aí fez escola com um brasileiro que sabe fazer essas montagens. ¿Viste, güey? ¿Viste? No. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é, nós estamos trabalhando com sombras no escuro, tá? Como eu te falei, tudo torna-se um vulto, tá? Então nós temos duas lanternas cruzadas e cria essas penumbras, esses vultos, tá? Segunda coisa, nós estamos falando de uma pessoa que tem um canal no México, que tem 3 milhões de inscritos, em que precisa dar sustos nas pessoas para que elas passem a acreditar naquilo que ele está levando. Esse susto, então, precisa de montagens, precisa de efeitos especiais, como a gente vê nos canais brasileiros, que também utilizam dessas figuras visual, audiovisual, para performar riqueza, ok?
Então eles chegam para você e, né, vamos numa casa assombrada, uma casa mal assombrada, uma casa vazia, e de repente surge ali uma coisa, um evento e tudo mais. E a grande maioria são edições de vídeo, inserção de imagens que acabam fazendo com que as pessoas passem a acreditar que realmente a câmera detectou um espírito. Veja, nenhuma câmera consegue detectar espíritos. Eu estou nessa indústria vital, gravando, testando demo já há 7 anos. E nunca uma câmera conseguiu detectar uma imagem perfeita de um espectro, um vulto passando nesta mesma magnitude, ou seja, uma sombra negra passando de um lado para o outro em um ambiente claro. Não. Mesmo indo na casa das pessoas em ambientes muito pesados, a câmera nunca pegou nada, nem durante o processo de limpeza. Então não é provavelmente aqui que eu vou acreditar nisso, tá? Tio Spook, tem algum espírito realmente aqui? Não, não tem. Se tivesse, eu falaria, sim, tem algum espírito. Eu não tenho por que mentir, eu não tenho nada contra o Alberto, ao contrário. Eu acho que a proposta dele de entretenimento é espetacular. A questão é, ele tem que tomar muito cuidado quando ele lida com um acidente desse tipo e que tem uma comoção popular enorme no Brasil. E isso é uma coisa complicada, porque ele torna-se então tendencioso ou tem um pouco do somebody love aí. E acho que esse tipo de coisa não é legal. E é por isso que eu sempre evitei fazer uma análise do Chapecoense, porque eu sei do apelo emocional que existe atrás disso. E eu tô sendo muito andar em ovos, tá? Novamente, aqui não tem nenhum espírito, não existe nenhum ser aqui, nada que realmente leve a acreditar nesse jogo de sombras. Caso contrário, eu teria falado. Da mesma maneira que eu falei que existia na capela, do lado dele, se ele tivesse essa possibilidade de poder então interagir, ver, sentir esses espíritos, ele teria sentido da capela. Mas ele não possui esta habilidade desenvolvida. Ele não possui. Então assim, tem alguma coisa aqui? Não, pode ficar absolutamente tranquilo que não tem nada. No, y vi como 2 o 3. ¿Viste, güey? ¿Viste? No mames. ¿Viste, güey? ¿Viste? No mames. Tá? Ay, güey. ¿Viste, güey? ¿Viste? No mames. No, y vi como 2 o 3. Não tem nada aí. ¿Tú no lo tendrás de casualidad? ¿Estabas apuntando? E convenhamos, uma pessoa normal, presta atenção. Se eu vou na casa de qualquer indivíduo e eu falo, tem um espírito aqui, e acontece de ter essa manifestação clara, nítida e perfeita de um vulto passando, o indivíduo não vai ficar rindo da minha cara. Ele vai realmente ficar catatônico, ele vai mudar a expressão, ele vai ter medo. Todos temos medo do desconhecido. Todos temos medo daquilo que nós não enxergamos. E quando passamos a enxergar, o medo é potencializado, por quê? Porque ele se manifesta em uma imagem. Essa imagem, então, nos remete a filmes de terror, a percepções de terror, sensações ruins e desagradáveis. E você vai ter medo. O medo está intrinsecamente ligado ao desconhecido. Então, qualquer pessoa que visse algo desse tipo, como o Alberto viu, ia demonstrar medo. Ok? Então, as ações de sorrir, como o Alberto sorriu, remete a desacreditarmos realmente que existe, então, uma manifestação perfeita de um espírito ali atrás dele. Até porque, novamente, o Alberto não é médium, não é sensitivo, ele não tem percepções nenhuma. A partir do momento que ele, como um host de um canal, vê algo desse tipo, ele vai ter medo. Eu convivo com o mundo espiritual há 30 anos. Há 30 anos eu trafego em ambientes onde a manifestação acontece, centros espíritas. 10 anos atuando em centro espírita. Então, eu não tenho medo porque eu vivenciei isso ao longo de 10 anos. Mas o mundo espiritual ainda me surpreende. Quando eu vou em casa de pessoas
que trazem enfermidades que eu nunca convivi e vejo como é o mundo espiritual mediante os olhos dessas pessoas. E eu fico surpreso para essa percepção diferente daquilo que eu, então, estaria acostumado. Então, o mundo espiritual é um aprendizado constante. Constante. Então, ele teria medo. Da mesma maneira que muitos teriam. Entende? Ay, güey, por allá vi otro. Olha, é um show de espíritos, ó lá. Se me enchinó, pero mira, hasta el cuello, güey, lo traigo así, todo erizado, todo chinito de lo que vi. Mande. Novamente, esqueçam qualquer tipo de EVP que seja criado a partir daqui, porque você tem grilinhos, você tem o vento sobre as plantas, você tem a manifestação das árvores, né, o som das árvores, você tem o ambiente que é impossível você conseguir gravar uma voz, uma manifestação perfeita dentro desse lugar. Veja, se eu mando pro Célio, falei, ó Célio, eu tava no meio da mata, eu acho que eu escutei uma coisa, ele vai falar, meu, vai tomar no cu, cara. Você me manda um negócio aqui no meio da mata, é óbvio que não vai ter nada. Que seja espiritual, ou seja, são sons naturalmente do ambiente. Se eu estou num ambiente fechado, o som daqui ele é exclusivamente de qualquer outra manifestação, que realmente não seja a minha. Nós estamos isolando todo e qualquer tipo de possibilidades que sejam da rua. E ó, não passa um motoqueiro, são 4h10 da manhã, não tem um som de moto. Ah, debe ser una ave. ¿No? No había escuchado ese ruido, ¿eh? Pode esquecer, Albertinho. Escucho, a lo mejor es un ave, a lo mejor no, pero ¿sabes qué, güey? Me estoy llenando un escalofrío muy cabrón. Lo tengo en los brazos también, lo tengo en el cuello, güey, lo tengo, unos helados bien helados, que sean de limão, güey. Porque... Esse é um espírito de proctologista, né? Uou! Você fala, rapaz, tira o dedo daí. Né? Imagina o espírito de proctologista, o cara vai ficar viciado, né? Urologista, proctologista, né? Como é que você percebe? Não é um arrepio na nuca. Pode esquecer, não tem um EVP que vai prestar aí. Como llorando, como lamentos. Não. ¿Sí los oyeron o no? Solo yo ya estoy... Sí, no, yo ya estoy sugestionado por el lugar, güey. Claro que está. Como alguien llorando. É óbvio que a mata faz sons desse tipo, Alberto. Acho que falta você entrar no exército e ir lá realmente ver como a coisa é, cara. Né? Vai lá pro nosso querido Amazonas, você vai ficar lá no meio do mata, você vai ver como é que o negócio é. Não é desta maneira. Os sons da mata te enganam e vão enganar qualquer pessoa. Então, se um grupo de caça-fantasma se mete no meio do mato e fica gravando EVPs, cara, não tem nexo. Não tem nexo. É incidir a um ato mais tendencioso durante a gravação. E eu não gravo aí. Eu não gravo quando chove. ¿Creen que todavía estén algunos atrapados aquí? Ele vai usar o radinho? Espíritus todavía. Digo, si fueron más de 70 personas, es muy probable, ¿no? Escucho algo de este lado, como si fuera un lamento de una mujer. Aí. Um lamento de uma mulher. No sé si estoy sugestionado y Claro que você está sugestionado. toda la historia. Me gustaría utilizar aquí Spirit Box. Olha lá, lá vai. ¿No? Spirit Box. Es un punto. Ele achou um lugar que ele vai brincar com a caixinha que fala com você. No sé si mi imaginación, Alberto, é a sua imaginação, Alberto. tenues, apenas perceptibles. Puta merda, lá vem o negócio. Cara, eu só vou acreditar no dia que entrar um narrador de futebol. Bem, amigos aqui do Mundo Espiritual, nós estamos aqui com a partida do Chapecoense versus outros times que vão estar aqui conosco. Vai começar a partida.
tá? Novamente, a gente já explicou como funciona esse radinho, tá? A questão de ser receiver, ser um speaker, ele realmente não tem proporção nenhuma, não tem propriedade nenhuma para transformar sons mecânicos, né, em sons reais, né? Então a onda mecânica da música ou de qualquer manifestação em um som audível perfeitamente, tá? Novamente, eu trabalho com microfones que sejam de 10 Hz até 30 mil Hz, o que um morcego escutaria, o que uma criança recém-nascida escutaria, coisas que nós não estamos acostumados, e esse tipo de radinho ele não tem uma abrangência tão absurda em termos de frequência, eu já mostrei isso para vocês, tá? Um técnico até mesmo desses radinhos Panasonic entrou em contato lá com um youtuber e eu gravei para vocês, ele explicando que esses rádios não são feitos para esse tipo de coisa, e esse tipo de coisa, desse radinho que eles estão usando, é uma marmotagem criada para enganar as pessoas. Novamente, se radinho funcionasse para captar espíritos, na hora que a gente entrava no carro, ligava o rádio para escutar uma música, você ia escutar somente falas estranhas dizendo ô primo, cadê aqueles 10 conto que você me deve? Sabe? Coisas desse tipo. E não é assim que funciona, tá? Não é assim. Então, já mostrei para vocês, não tem como realmente comprovar cientificamente a utilização desse mecanismo para se comunicar com espíritos, tá? Nós estamos falando cientificamente, já que é um aparelho eletroeletrônico, uma coisa que poderia então estar ligado a um fator científico para comprovar a existência de espíritos. Eu, Rodrigo, trabalho com crença, eu trabalho com elementos de religião, eu não trabalho com ciência. O fato de eu gravar os áudios aqui, eu levo para o Célio realmente escuta e a gente chega a uma linha tênue entre religião e ciência dizendo, tem alguma coisa aqui. Mas a gente não sabe, por quê? Porque é muito difícil você transformar aquilo em algo audível, tá? Então fica muito próximo à linha de ruído, a gente sabe que é uma distorção, mas que não seria uma voz ali que nos traga uma informação, um bate-papo, uma conversa, um oi aí, beleza, como é que tá, que nem o Spirit Box faz. ¿Creen que podemos bajar luces? Buenas noches. Agora ele está usando uma câmera noturna. ¿Hay alguien aquí? Não, não tem ninguém ao lado do Alberto. Tá, então ele está passando por diversas rádios AM e FM, você escolhe. Então você pode programar só AM, FM ou só FM. Então ele vai passando. Uma coisa que vocês têm que entender, e que eu já vi um engenheiro de áudio mostrando, é que como os rádios hoje são feitos, tá? Você vê que quando você gira automaticamente, ele para em uma das estações. Essas estações, elas já são pré-programadas porque são concessões públicas, onde você tem acesso, então, ao seu serviço. Então, o rádio, ele vai travando. O rádio em si, ele não trava. O rádio, ele fica girando sem parar. A trava é o próprio aparelho que coloca. Então, esses aparelhos, né, eles não têm essa trava. Então, ele fica constantemente girando. Eu vi um cara abrindo um radinho, ele mostra para você. Os rádios têm uma trava de dial, que ele vai pré-determinando, então, as concessões e aonde realmente as estações se encontram. Nesse caso, não. Nesse caso, o rádio, ele fica girando sem parar. Ele não tem a trava do dial. Então, fica esse som, porque ele está percorrendo todas as estações simultaneamente e ele pega frases de todas as músicas ou locutores, narradores que estiverem trabalhando. Então, você vai escutar, obviamente, pequenas frases, porque faz parte da composição de todas as rádios que estão funcionando e o rádio está trazendo para você essa informação. Ok? Outros rádios, eles são pré-programados, então você pode programar isso. A programação pode ser inserida via USB, onde fica armazenado textos prontos, falas prontas. Terceiro, a utilização de rádio para enganar o rádio. Sim, então fica aqui o negócio
e ele utiliza um rádio dentro do casaco, esses walkie-talkies, onde uma outra pessoa fica, e aí, beleza? Só que você não escuta o por quê? Porque você está escutando o rádio alto, então o som se sobrepõe. Então você vai escutar uma fala, uma voz perfeita, porque o cara está falando com você via um walkie-talkie que está no seu bolso. Essas são as possibilidades do Spirit Box. Hola. Recuerdo que usted, Alberto, voz de mujer. Alberto. ¿Me hablaste? Não tem nada ao redor dele, nada que venha causar realmente Sí, o som, voz de mujer. nada. Igualmente, güey. ¿Necesitas ayuda? Nada. ¿Necesitan un poco de luz? No entiendo qué dijo. Sí. Outra, no. Olha o erro. No. Mas não eram brasileiros? Eles não iam falar não? Pegaram? Se você tem 75 pessoas que morreram, talvez um outro dessa companhia aérea que seria, então, falaria em espanhol, castelhano, o que for. Mas você tem ali 70 pessoas que eram brasileiros, de toda a comitiva, jornalistas e tudo mais. Não falariam não? Não falaria português? No caso, a matemática de vocês, né, como a maioria chega para mim e fala, mas não estaria falando então no idioma deles? Eu jogo isso para vocês. Se o Spirit Box então estaria registrando o áudio, ele não teria que ser em português? Quando eu gravei o do Chester, por exemplo, você escuta um Please Silence na sala, deixado por ele, no microfone. Quando eu gravei do Samuel, o baixista do Mamonas, você escuta o quê? Oi, na sala. Não teria, então, que estar no idioma não, em português? ¿Les dejo luz? Bueno. Novamente. Teria que ser em português. Bueno. Pergunta o nome de quem é. Pergunta qual é o nome, quem está falando comigo, o seu nome. Sí, y hay otras que no alcanzo a entender, como si no estuvieran en español como tal, ¿sabes? Vocês viram, não tem nexo a estrutura de nada aí do rádio. Eu já tinha jogado isso no mato, irrita. Aquí me gustaría saberlo. Irrita. Tú también. No tengo mucha batería, pero lo que dure. Não, você vai usar o Spirit Box do seu telefone celular. Hola, Ah, não. buenas noches. Ai não, Alberto. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Que é isso? Eu não sei, eu te devolvo essa pergunta. O que é isso que você está usando? É um aplicativo? O que é isso? Mostra pro pessoal, a gente não sabe o que é. Tem alguém aí? Não tem. Hola. Como é que é? O que ele falou? Hola. Que estás haciendo? Entendeu? Deveria ser em português. O que está fazendo?